Queridos, boa noite. Há pouco, na pregação anterior, uma irmã disse que: irmão, eu estou sozinha nesse momento, eu não tenho com quem desabafar, estou me sentindo angustiada, estou me sentindo mal, eu não tenho com quem desabafar. E eu quero dizer para vocês que eu vou pregar uma palavra que vai falar profundamente no coração de vocês agora. Em primeiro lugar, Deus, quando Ele tem um plano na vida de alguém, a primeira coisa que Ele faz é começar a agir na vida dessa pessoa e a separar essa pessoa do mundo. O que isso significa? Isso significa que aqueles que são escolhidos por Deus, eles não se sentem felizes saindo para a noite, bebendo, vivendo uma vida de mentira, falando coisas inúteis, imoralidades. Ah, vamos sair? Ah, não tô afim, eu acho chato. Vamos beber? Não gosto. Então perceba que todas essas coisas que acontecem na vida de todas as pessoas causam certa depressão em algumas pessoas, como foi o meu caso. Eu, particularmente, eu não gostava de sair, não gostava de fazer nada. As pessoas diziam que eu era um velho, porque eu realmente não achava graça. Você sair e ficar com 10, 15 meninas, sem saber o nome das meninas, bebendo, enchendo a cara, voltando bêbado de madrugada para casa, sendo que meus pais estudavam, os meus pais trabalhavam, para que eu pudesse ter uma vida, e eu cheguei a me engasgar para falar isso, porque eu sinto vergonha de como eu era. E eu tentei fazer essas coisas para agradar os meus amigos, mas eu via que na verdade eu não tinha amigos. Essas pessoas, elas não gostavam de mim. Eram pessoas que me usavam para ter mais pessoas para sair e praticar essas coisas. Então eu comecei a perceber que eu não podia contar com aquelas pessoas e que na verdade não fazia diferença nenhuma ter aquelas pessoas como meus amigos. Então eu fui me afastando do mundo até que eu aprendi a viver entre eu e Deus. Porque se você se sente incomodado com as pessoas que não se importam com você, então você vai começar a se amar, você vai começar a se valorizar. E quando você começar a se valorizar, você vai entender que a única coisa que você precisa é viver a sua própria vida e ter uma relação com Deus. Porque se você trabalha, se você estuda, se você busca fazer as coisas certas, então a necessidade de você ter a presença humana do seu lado, ela se torna cada vez menor. Porque o seu tempo passa a ser ocupado com coisas úteis. Se você é uma pessoa que trabalha e estuda, você já tem ocupado o seu tempo. Você vai se cansar. Grande parte dos nossos temores, eles se dão em função de nós não desenvolvermos alguma atividade útil em nossa vida. Porque Satanás, ele coloca na nossa mente que nós somos pessoas inúteis. Se nós estamos desempregados, como era no meu caso antigamente, ele dizia: você não quer nada com a vida, nada dá certo para você, não vai abrir porta de emprego na sua vida. E eu ficava com medo. Eu ficava assim: gente, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E na verdade, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a desenvolver a minha fé, comecei a entender que o simples fato de eu me afastar do mundo era a vontade de Deus para que eu pudesse começar a desabafar com Ele. Porque toda vez que eu desabafava com os meus colegas, eram sempre os mesmos conselhos que me afundavam cada vez mais. Então, conselho de amigo não serve. A palavra de Deus ensina no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Você precisa começar a confiar em Deus, parar de pedir conselhos a Deus. Se você está sozinha, glorifique a Deus porque você está sozinha, pois é melhor você ficar sozinha do que na companhia de mais pessoas. O Salmo 1 ensina isso. Então perceba que você está sozinha e esse é o melhor momento para que você possa orar a Cristo e se aproximar dele. Queridos, depois dessa breve introdução, quero ler uma palavra de Deus que vai falar justamente isso que a gente falou agora. Só que vai ser agora especificamente, puramente na palavra de Deus. Perceba que no momento que nós começamos a falar a verdade, a viver a verdade, a procurar a verdade, as pessoas vão começar a se afastar de você. As pessoas gostam de coisas inúteis.
Elas gostam de te prender com coisas inúteis, coisas sem valor, coisas fúteis. As pessoas fúteis têm muitos colegas. Não são amigos, são colegas. São amizades mentirosas. Pessoas falsas que ficam fingindo que se gostam para parecer que são mais felizes. Na foto do perfil do Facebook é feliz, mas tem um coração podre por dentro, cheio de tristeza, cheio de depressão. Sofre dia e noite. Não adianta. Não tem o que negociar. Toda vez que eu vejo uma pessoa mundana com uma foto rindo, seja em Instagram, seja em Facebook, eu sei que essa pessoa é uma pessoa extremamente infeliz. Não interessa o quanto ela tenha. Se ela está no mundo, ela não tem aquilo que poderia dar felicidade, que é Cristo. E eu asseguro isso a vocês, sem nenhum pingo de religiosidade. Perceba o tom da minha voz. Se você não quiser aceitar o que eu falo, isso é um problema seu, eu te respeito. Aqui não é a igreja evangélica que vai ficar obrigando você a aceitar. Que você é livre. A minha missão é pregar. Crer ou não é entre você e Deus. Vamos lá. Quero ler uma palavra para vocês. Jesus falou essas coisas, João capítulo 6, versículo 59 ao versículo 71. Jesus falou essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum, e muitos discípulos que ouviam disseram então, essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? O que acontecerá então quando vocês verem o Filho do Homem subir para onde eles estavam antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas há algum entre vocês que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos os abandonaram e não mais andavam com Jesus. E Jesus disse aos 12, vocês também vão embora? Vocês também vão me abandonar? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E Jesus respondeu, não vos escolhi a vós. Não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. E Jesus falava de Judas, filho de Simão Iscariote, pois este é um dos 12, iria entregá-lo. Querido, se você não entendeu nada, eu vou explicar para você agora, e eu peço discernimento no Espírito Santo para que essa palavra possa tocar seu coração. Perceba que Jesus, ele estava falando, tudo aquilo que Jesus fala é a verdade. Porque em João 14,6 ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que as pessoas odeiam tanto a verdade, querido. Se você quiser arrumar uma inimizade, basta você dizer a verdade. Fulaninha, eu tô gordo? Está gordo. Fulaninho vai te odiar. Fulaninho, você acha que eu sou uma pessoa que eu estudo bem? Eu estudo bastante? Não, você não estuda nada, você não faz nada da vida, você só perde tempo. Então perceba que a verdade ela vai incomodar as pessoas. Jesus falou essas coisas, ensinando na sinagoga em Cafarnaum, e muitos discípulos que ouviram disseram, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? E percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Então perceba que, gente, eu estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu não estou falando do pastor da sua igreja. Estou falando do Filho de Deus, o dono dessa terra. O homem pregou a palavra e o ser humano reclamou. Perceba que ele veio nessa terra, pregou o evangelho e pessoas como você, pessoas como eu, reclamaram e disseram que ele estava sendo muito duro. Então perceba que a verdade é uma coisa que ela incomoda as pessoas. As pessoas disseram, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? E percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Então perceba que a partir do momento que você decidir ser verdadeiro na sua vida, automaticamente as pessoas vão se afastar de você. As pessoas não vão gostar de você. E isso vai fazer com que você seja cada vez mais afastado do mundo. E você não pode entrar em depressão por causa disso, pelo contrário, você tem que ficar feliz. Porque o propósito de Deus
ele começou a se manifestar na sua vida. Perceba que eles negaram o próprio Cristo por pregar a verdade. Então, no versículo 61, Jesus percebeu que essas pessoas estavam reclamando dele. E Jesus falou: isso vos incomoda? E Jesus disse: o Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. Queridos, as palavras que Jesus disse, as palavras que vos falei são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Versículo 63, versículo 64. Essas palavras que eu estou dizendo para você, você precisa entender o seguinte. Essas palavras que eu estou dizendo para vocês são palavras para te dar a vida, porque a carne para nada serve. Eu vejo muitas irmãs aí tirando foto com roupa curta, exibindo as pernas, exibindo as unhas, exibindo os cabelos, mas não exibem para Deus a única coisa que poderia consertar a vida delas, que é um coração arrependido, um coração que não seja fútil. Conheço essas meninas aí com roupas caras, que gastam 100, 300 reais num vestido, mas são incapazes de pagar um prato de comida para um mendigo. E são pessoas que pensam que servem a Deus. São pessoas que fazem a unha toda semana, mas não ajudam um mendigo há mais de 3 anos. Pessoas que fazem o cabelo toda semana, mas nunca ajudaram um mendigo. A palavra de Deus ensina que Jesus é o mendigo das ruas em Mateus 25, na 3ª parábola. E você olha essas pessoas e as pessoas dizem: ai, eu sirvo a Deus, eu amo a Jesus. Mas aí você olha na vida das pessoas e as pessoas não têm nada para Cristo. Então perceba que Deus falou que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em virtudes. Muitos de vocês estão aqui são cristãos nominais. São pessoas que pensam que são cristãos, mas não são cristãos. E isso, vocês precisam entender uma coisa. Uma coisa é você ser perseguido por amor à verdade. Uma coisa é você ser perseguido por ser uma pessoa séria, pessoa reta, pessoa justa, verdadeira, como Jesus era. Outra coisa é você ser excluído por ser um idiota. Muitos de vocês são idiotas, são pessoas que nem os mundanos toleram. São pessoas que são tão insensatas, mas tão insensatas que ninguém atura. Você é mentiroso, você chegou ao fundo do poço. Pessoa mentirosa, depravada, que não faz nada de útil. Ninguém quer a sua presença. Ninguém quer a sua presença. Nem mesmo os servos do diabo querem a sua presença, de tão mau caráter que você se tornou. Mas perceba que o que Jesus diz para você nesse momento é que você precisa ouvir as palavras dele, porque as palavras dele são espírito e são vida. Mas há alguns entre vocês que estão me ouvindo agora que não creem. Jesus sabe quem é que acredita nele. Ninguém pode vir a Deus a não ser que seja conhecido pelo Pai, que seja concedido pelo Pai. Então, a partir daquele momento, perceba que quando Jesus começou a falar a verdade, muitas pessoas abandonaram Jesus. Querido, o que isso significa? Isso significa que a partir do momento que você decidir servir a Cristo com todo o seu coração, muitas pessoas vão sair da sua vida. E é assim que tem que ser. Não sou eu que estou te dizendo, é a Bíblia. Versículo 65. E acrescentou: e por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E naquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andaram com ele. Então perceba que a partir do momento que você começar a servir a Cristo, que você aceitar o chamado que Deus tem com você, porque Deus chama. Quando a gente tem um chamado de Deus no nosso coração, nós sabemos disso. Por mais que você fique enrolando, você fique incomodado com a vida de pecados, você pode até ficar no pecado, mas você sente Deus chamando: olha, arrependa-se, se arrependa, se arrependa. E aquela coisa cada vez mais forte no peito vai te consumindo, te consumindo. Por isso Deus te chama agora. Ele te chama novamente agora. A partir daquele momento que Jesus pregou a verdade, os discípulos abandonaram e não mais andaram com ele. E Jesus disse aos 12, mas vós quereis ir embora? Ou seja, de toda aquela multidão inicial, só sobraram 12. Jesus foi tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, e pregou tão bem a verdade, que no final quase ninguém suportou a verdade. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, jaz do mentiroso. Satanás é o pai da mentira. Perceba que no final só sobraram 12, e mesmo assim desses 12, Jesus disse no versículo 70, contudo,
Um de vós é o diabo. E ele falava de Judas, filho de Simão Iscariote, pois este, um dos 12, iria entregá-lo. Eu não sei o que você pensa em relação ao número de amigos que você tem. Eu não sei o que você pensa em relação ao número de pessoas que gostam de você. Mas eu quero te dizer que você deve parar de confundir o número de colegas de redes sociais com o número de pessoas que gostam de você. Eu acho que já está na hora de você amadurecer, de parar de viver uma vida imatura, parar de esconder a sua carne, parar de olhar para as coisas do mundo, começar a ouvir a palavra de Deus, porque aquilo que Jesus tem a dizer para a gente são palavras que, como ele disse, são espírito e são vida. Muitos de vocês buscam aparecer de forma ridícula, colocando roupas curtas, decotes, tirando fotos sem camisa, exibindo suas carnes, escrevendo coisas inúteis, sem valor, e vocês estão negando a palavra de Deus. Vocês estão abandonando a Cristo, vocês estão agindo exatamente como os que diziam ser discípulos de Cristo e que abandonaram Cristo quando a verdade começou a ser pregada. Porque falar que você ama a Deus é mole, meu amigo. Isso aí qualquer igreja evangélica pode fazer. Difícil é você verdadeiramente servir ao Senhor em espírito e em verdade, como Ele ordena. Porque Ele disse, as minhas palavras são vida, as minhas palavras são espírito. E no final de tudo, haviam muitas pessoas que seguiam Jesus, mas só restaram 12. E mesmo assim desses 12, um era o diabo. Então perceba que ao final de todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, 11 pessoas sobraram. Queridos, quantos amigos você tem no seu Facebook agora? Quantos amigos você tem no Instagram, no WhatsApp? Quantas pessoas? A partir do momento que você começar a ser verdadeiro, a partir do momento que você começar a dizer o que você pensa, a partir do momento que você começar a agir conforme o Evangelho de Deus ordena que você haja, você estará afastando muitas pessoas da sua vida. Mas eu quero te dizer que será a partir desse mesmo momento que você começará a ter um grande amigo. E agora eu respondo a pergunta dessa irmã que disse que está se sentindo sozinha. Talvez falte isso, minha irmã. Certamente falta isso. Te falta a presença de Deus. Porque a palavra de Deus ensina que a presença dele nos basta. A graça de Deus nos basta. Não precisamos de mais nada. Eu, pelo contrário, quanto mais tempo sozinho, eu me sinto melhor. Eu me sinto em paz. Eu e Deus, no meu tempo, lendo a Bíblia, praticando. Quando eu não estou lendo a Bíblia, estou estudando, estou trabalhando. Estou em paz, longe de qualquer tipo de ser humano que porventura venha a ser pedra de tropeço na minha vida. A congregação dos santos, que é descrita em Hebreus, ela fala acerca daqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, pessoas que edificam a sua fé, que ajudam você a se fortalecer nos caminhos de Deus. Muitos de vocês estão com amizades erradas, com pessoas que são pedras de tropeço, e a prova disso é que vocês se sentem sozinhos, mesmo tendo 5, 6 mil amigos no Facebook, em rede social, no WhatsApp. Vocês têm números, mas não têm qualidade. Perceba que Jesus tinha 12 apóstolos, e ele só fez questão dos verdadeiros. Quando Jesus viu que sobraram 12, Jesus não disse assim, caramba, só ficaram 12, e agora? Não, Jesus falou assim, você também quer ir embora? Vocês também querem ir embora? Porque se vocês quiserem, vocês podem ir. Jesus disse isso. Vocês também querem ir embora? Jesus não disse, gente, todo mundo foi embora, só sobraram 12. Perceba que Jesus sabia que a única coisa que ele precisava era Deus. Jesus não ficou chorando, gente, só sobraram 12. Não, de forma alguma. Jesus falou, sobraram 12? Tá bom. E vocês também, vocês querem ir embora ou não? E o Pedro falou o quê? E o que ele disse? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor, se tu tens a palavra da vida eterna? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Talvez hoje, meu querido, te falta reconhecer que você precisa crer que o Senhor Jesus é o Santo de Deus e que a única coisa que você precisa é seguir a Ele. Não fique mendigando amizades. Pare de prostituir a sua personalidade. Amadureça. Até quando você vai ficar mendigando para você ganhar curtidas? Até quando você vai ficar mendigando para ganhar atenção
de pessoas que não gostam de você. Então, Deus percebe que você não gosta de você. Então, nesse exato momento, o Senhor também deixa que você sofra. Porque se nem você mesmo sabe se valorizar, como você pode esperar que Deus te valorize? É uma coisa abominável, detestável, você viver uma vida de aparência, tentando puxar, digamos assim, fazer média com as pessoas, para que as pessoas aceitem você como você é. E você sabe que você não é o que você é. Há um grande poder quando nós passamos a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas é preciso coragem, porque você vai precisar romper com a mentira e começar a mostrar aquilo que você é. Pessoa reta, de caráter verdadeira. E é nesse exato momento que você vai estar abrindo seu coração para o Espírito Santo de Deus entrar. Queridos, é muito fácil eu exibir o meu corpo e tirar foto e as pessoas curtirem e me fazerem elogios e eu sair com um monte de mulher. É muito fácil. Mas não foi isso que eu escolhi para minha vida. Eu escolhi ouvir a palavra daquele que disse palavras que são espírito e são vida, que é o próprio Cristo, Filho de Deus, porque assim como os 12 apóstolos, eu vou repetir as palavras que Simão Pedro disse a Jesus. Senhor Jesus, a quem eu irei, Senhor? Se somente Tu tens a palavra da vida eterna, eu creio firmemente e eu reconheço que Tu és o Santo Filho de Deus. Por isso eu estou aqui nessa noite para professar o Seu nome para todo aquele que nele crê. Para todo que crê em Ti, Senhor. Eu tenho certeza que essas palavras deixaram muito claro que a única coisa que nós precisamos é da presença de Deus, é da oração e de pessoas verdadeiras que nos aceitem como nós somos. Porque a partir do momento que nós começamos a dizer o que pensamos, então as pessoas se afastam de nós. Isso é um livramento. Isso não é uma tristeza. Eu prefiro ficar sozinho, com Deus, vivendo a minha verdade, do que ficar me iludindo e deixando de ser quem eu sou, vivendo no meio de centenas de milhares de pessoas, vivendo uma mentira. Porque eu torno a repetir, eu sirvo e reconheço a Jesus, que é o Filho Santo de Deus. Espero que você faça sua escolha e que você possa ter com quem desabafar, minha irmã, porque eu tenho com quem desabafar, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Jesus não mente. Ouçam nossas pregações. Estamos com um acervo muito grande de pregações. O objetivo dessa página é único e exclusivamente ajudar vocês a entender melhor o Evangelho. Que Deus os abençoe e tenham uma boa noite.